Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. No Jornal da Câmara de hoje, vamos conversar com o prefeito reeleito de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, Cleiton? Cleiton Fortunato, né? Fortunato. Fortunato. Isso daí. Bom, primeiro, dizer que o estúdio da TV Câmara é o mesmo quando eu estava aqui. Não sei se... não, acho que a mesa é diferente. A mesa é diferente, o cenário é diferente também, né? O senhor vinha muitas vezes aqui também, né, prefeito? De 2001 a 2012. Estive aqui na casa, presidi a casa 2 vezes, 2008, 2009, e aí encerrei a minha carreira de parlamentar aqui, mas tudo que aprendi, né, na política começou, né, claro, da luta popular, da caminhada das organizações sociais, mas o Parlamento Municipal me deu muita fortaleza do ponto de vista das relações com a cidade, e é onde eu diria que você mais aproxima da população, dependendo do tipo de mandato que tu faz. No meu caso, eu sempre fui um vereador muito próximo da comunidade, né? Muito próximo, né? Tanto é que eu tinha um Melo Móvel que eu deslocava para as comunidades, para ouvir as comunidades, para trazer para o parlamento aquilo que a comunidade está precisando de melhorias no seu bairro. Então, tem muita saudade aqui daquele tempo, e cumprimentar todos os vereadores, né? E estar aqui na TV do Parlamento. Isso aí, nesse final de legislatura, né, preparando a próxima legislatura, o senhor reconduzido da prefeitura aqui pelo voto popular. Prefeito, o que está lhe ocupando agora nesse final de mandato aqui, né? O que o senhor tem mais focado, né? Sim. É o processo de transição, o que tem mais lhe mantido sua atenção nessa reta final? Fortunato, assim, ó, é um conjunto de coisas, né? Você está encerrando o ano, tem demandas que, né, tem que fechar do ponto de vista das finanças da prefeitura, de entregas importantes, financiamentos em Brasília, que agora andaram um pouco mais, a gente espera ter assinado até o final do ano, porque isso é importante para obras que, especialmente na reconstrução da cidade. E é um novo governo. Eu sempre acho assim, ó, o governo que está aqui, né, vai terminar daqui a alguns dias. Nós fizemos um segundo contrato com a população e há de ser um governo com avanços importantes, né, nas mais diversas áreas, porque o acúmulo desses 4 anos, mesmo que tenhamos vivido as maiores crises, né, de todos os tempos aqui no Rio Grande do Sul, especialmente na nossa cidade, mas também é uma usina de oportunidade de você melhorar a vida da cidade das pessoas. Então, a transição também tem sido o momento de nós discutir para fora e para dentro, porque tem muitas questões que são dentro do governo, né? E pretendo mandar para esta casa bem no início do mês de janeiro, quando tiver uma nova legislatura, porque a lei eleitoral ela não nos permite fazer qualquer mudança estrutural até o final deste mandato, né, e é pequenos ajustes para melhorar as entregas. São, às vezes, um órgão que está mal deslocado aqui, uma secretaria que não funciona bem desse jeito, entendeu? Então, é nesse sentido que virá para cá, e espero que a Câmara possa apreciar. E o desejo é de ter uma relação com a cidade, né, de muito diálogo, e com o Parlamento também. Aliás, os avanços que a cidade teve nesses 4 anos, eu divido com o Parlamento, porque se o Parlamento não tivesse dado suporte à mudança previdenciária, a questão, por exemplo, da venda da Carris, e são 250 projetos que aqui passaram e que teve, né, portanto, a aquiescência do Parlamento, porque sem esta aquiescência eu não teria tomado as decisões que tomei, né? Porque na democracia é assim, e ainda bem que seja assim, não tem ditador. Na democracia, tu tem que conviver com as diferenças e aquilo que o Executivo propõe, ele tem todo o direito de propor, como a Câmara tem, mas o Executivo tem que submeter as mudanças ao Legislativo. Então, sou muito grato por essa parceria, espero continuar contando aqui com essa compreensão. Eu tenho repetido, né, nesse período de transição, aquilo que eu fiz lá quando fui eleito. Penso que, terminada a eleição, o prefeito tem que ser prefeito de quem votou nele, de quem votou em outras propostas, de quem anulou o voto e de quem deixou de votar. Esse forma o conjunto dos porto-alegrenses. Então, eu não serei prefeito
apenas de quem votou em nós, e convivendo com essa diversidade na cidade, de forma respeitosa, é que a gente vai poder fazer os avanços que a cidade precisa. De forma geral. Prefeito, eu quero destacar aqui 2 projetos, né, que devem reunir a atenção do Parlamento, né, nesta nova legislatura. Queria também a perspectiva do senhor de envio dessas propostas, né, e como é que é a sua visão sobre estes 2 projetos. Cito inicialmente aqui a proposta do DEMAI. O senhor tem a convicção da concessão do DEMAI? Quando é que deve chegar esse projeto por aqui? E a sua expectativa em de que maneira será feita essa concessão? O senhor já tem isso planejado, prefeito? Bom, primeiro eu posso afirmar que eu estarei mandando ainda, no início da legislatura, um projeto para analisarmos a possível concessão total ou parcial do DEMAI. Por que total ou parcial? Porque esse estudo está avançando, né? Então, o que seria total é você conceder, né, ao privado para que ele possa produzir a água, tratar a água, estender rede de água, fazer a cobrança e fazer o esgoto. Tem uma outra proposta que está na mesa, que seria entregar o esgoto, a extensão de rede de água e deixar a produção de água na mão do município. Isso está amadurecendo. Eu acho que o mais importante é por que nós estamos propondo isso, né? Bom, primeiro, temos a legitimidade, porque esse foi um assunto debatido nas 2 eleições que eu fui eleito, né? E só não mandei no primeiro mandato porque eu acho que o projeto não estava acabado. O projeto não estava amadurecido, o projeto não estava diagnosticado tudo que eu entendo que tem que ter para poder tomar uma decisão dessa envergadura. Bom, há uma lei federal, eles chamam de marco regulatório do saneamento, que ela trata de drenagem, resíduos sólidos, água e esgoto. E esta lei estabeleceu critérios para o Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, do atendimento, vou começar pela água e pelo esgoto, que diz que até 2033 você tem que universalizar o tratamento da água, chegar água na torneira individualizada e o tratamento do esgoto da cidade também. E nós temos déficits, né, aqui na cidade, começando pelo esgoto, que nós tratamos 52%, então falta 48% de esgoto a ser tratado. Isso é saúde pública na veia, né? Um esgoto tratado é menos, um Guaíba, né, mais limpo e saúde pública. E água individualizada é o que todo cidadão merece, ou seja, de ter a sua torneira, o seu registro, pagar uma conta social e ter uma água de qualidade. Então, nós, DEMAI Público, já tínhamos muitos problemas. E com as enchentes mostrou também o quanto tem sido difícil, né, esta reconstrução. Por quê? Não é por falta de boa intenção do DEMAI. É que na vida pública o emaranhado da gestão pública fica muito pesado. Então, estarei mandando para a Câmara. Vai ser um debate, sem dúvida alguma, acalorado, porque reconheço na bancada da oposição que tem uma outra posição que disputou a eleição com uma posição legítima. A oposição que esta casa, né, vai ser constituída a partir do dia 1º de janeiro. Ela tem uma posição clara sobre isso. Então, de um lado, nós teremos o governo com essa posição para estar aqui, para dialogar, para mostrar com transparência por que disso, e do outro lado vai ter, evidentemente, uma contestação. Bom, e o parlamento vai ser soberano para tomar a sua decisão. Eu sou um prefeito que liderei, né, junto com o Ricardo, e agora vem a Betina, que assume o lugar do Ricardo. Eu nunca impus à base do governo de que tem que votar sim ou assim, não. É convencimento ou não. Então eu vou tentar convencer os vereadores da base do governo e os independentes de que esse é um bom caminho para a cidade. Mas, ao fim e ao cabo, quem vai decidir isso é o parlamento. Não, porque se o parlamento não der passagem, eu não tenho como prosseguir na parcelização. Não? Prefeito, uma outra proposta é em relação ao plano diretor, né, revisão do plano diretor, né? Como é que o senhor também trabalha essa questão, certo, tendo em vista, né, tudo que aconteceu aí, pesa também sobre a construção do plano diretor, a enchente de maio, né? E sua perspectiva de encaminhamento aqui para casa. Sim. Fortunato, é o seguinte, o plano diretor estava previsto para 2020, porque diz a nossa lei, né, que de 10 em 10 anos você deve revisar o plano diretor. A última revisão foi 2009, 2010, final dela 2010. Né? Bom, eu sou prefeito a partir de 21, né?
Quando chegamos lá, tinha todo um processo de um emaranhado de uma parceria com a URGS que acabou não saindo e tem pandemia no meio desse processo. Então, bom, e aí nós trabalhamos, fizemos outros encaminhamentos e aprontamos a revisão do plano diretor. Bom, no meio disso, né, vocês acompanharam, teve aquela decisão judicial que tinha que eleger os conselheiros do plano diretor. Né? Então nós interrompemos o plano diretor, fizemos a eleição do plano diretor em todas as regiões. Bom, e aí vem a enchente, correto? Então nós estamos revisando todo esse processo, porque especialmente nas áreas alagadas, né, o plano diretor precisa de ter uma atenção em toda a cidade, mas especialmente nessas áreas. Mas com certeza, né, ele tem que vir também o ano que vem. Tem que vir o ano que vem, né? Talvez não nos primeiros meses, estabelecer um cronograma, né? E também em respeito à nova legislatura, ou seja, podia ter mandado esse ano, mas respeito também às urnas, né? Ou seja, tem uma nova legislatura de vereadores que reafirmaram seus mandatos e vereadores que, né, que deixam o parlamento e entram novos. Então, acho que também em respeito às urnas, em respeito à democracia, em respeito ao voto popular, é importante que seja apreciado pela bancada, né, dos 35 vereadores, porque a Câmara agora não tem mais 36, né? 35. Câmara, 35 vereadores nessa nova formatação. Tem 36 hoje, mas termina no final deste ano e começa uma nova legislatura com 35. E esses são os vereadores que vão apreciar todas as matérias, inclusive o plano diretor. O senhor projeta no primeiro semestre ainda, prefeito? Pretendo fazer isso. Primeiro semestre. O senhor falou, prefeito, isso também é fato aqui, né? Nós temos uma nova legislatura com 35 vereadores a partir do ano que vem, mas nós temos também, dentro desse processo, uma bancada maior de oposição, né? Com 12 cadeiras. Como é que o senhor imagina esse diálogo também com o parlamento nesse sentido, né? Diante de propostas importantes também no projeto de reconstrução da cidade? Correto. Tendo em vista, né, por exemplo, né, que 12 cadeiras pode já assinar uma CPI pela própria bancada. Como é que o senhor imagina esse... Fortunato, assim, ó, eu tenho uma formação política da luta democrática. Aliás, eu nasci aqui na cidade de Porto Alegre politicamente, combatendo a ditadura e defendendo a democracia e sendo um jovem rebelde, porque juventude sem rebeldia é velhice sem futuro. E espero ter na velhice um bom futuro, né? Eu acho que assim, ó, eu sempre dialoguei com a oposição. Dialogar não significa concordar. E às vezes convergir também. Então, a sociedade e o parlamento conhecem o Sebastião Melo, o jeito dele ser. Eu nunca neguei uma audiência para vereador, seja de qual partido. Os nossos secretários sempre tiveram à disposição para estar aqui na casa, seja no plenário, nas comissões, porque eu venho do parlamento e sei a importância do parlamento. Porque se de um lado você tem no voto majoritário eleito um prefeito e um vice-prefeito, e no caso agora uma vice-prefeita, né? Você tem do outro lado do parlamento que ele é o mais plural. Por quê? Porque em todas as forças políticas da cidade, nós tivemos aqui 7, 8, 9, 10 candidatos a prefeito. Um ganhou na eleição majoritária. Aqui não. Na sua... dá para dizer que a sociedade, das suas camadas sociais, todas estão aqui nos 35 vereadores. Então ele tem uma legitimidade grande da cidade por essa diversidade, né? Diversidade. Então você saber respeitar, compreender isto, as pautas do parlamento, é também um fator decisivo para uma cidade funcionar. Eu só acho, né, que não deve ter um terceiro turno para a presidência da República, nem para governadores e nem para prefeitos. Eu acho que tem que respeitar a decisão da urna e buscar disputar a eleição lá de novo. Por exemplo, eu não sou mais candidato agora. A lei brasileira permite uma reeleição para presidente, para governador e para prefeito. Então, eu começo a contar o meu tempo já, a partir do dia 1º de janeiro, para final de 2028, alguém vai me suceder, né? Uma prefeita, um prefeito vai me suceder, né? Bom, então, eu acho que o que eu espero, né,
é que a gente não transforme, seja no parlamento, ou seja, em qualquer espaço dessa cidade, um terceiro turno. Por exemplo, né, Largos do Zumbi. Nós tivemos lá a entrega da estátua, né, Zumbi. Então, Dia da Consciência Negra, abri uma exposição do Paço Municipal e me dirigi para lá. E fui impedido de falar lá por alguns grupos agressivos, que é minoria na cidade. Eu acho que isso não contribui com a democracia. Goste ou não goste, eu fui o prefeito eleito pela maioria da população. E se outro prefeito não fosse da minha corrente política e eu ex-prefeito, eu respeitaria esse prefeito, mesmo que eu discordasse dele, dizendo, olha, eu discordo disso ou daquilo. Mas eu não faria um enfrentamento, porque eu acho que terceiro turno perde a cidade, perde o Brasil, perde o estado do Rio Grande do Sul. Então, com esse espírito de paz, então, eu nunca responderei uma agressão com agressão. Nunca farei isso na minha vida. Sempre que vier uma agressão, eu vou responder com paz no coração, porque eu acho que o ódio faz mal ao hospedeiro. O cara que tem ódio, ele deve ser um cara muito mal com a vida, não? Então, eu sou feliz. Muito bem. Prefeito, para a gente encaminhar aqui o final da nossa entrevista, passado já temos a distância do tempo, né, da enchente de maio, né? Certo. E acho que a gente torça para que isso nunca mais aconteça, né? Esse fenômeno climático aí que assolou nossa cidade do Rio Grande do Sul. Mas eu lhe pergunto, prefeito, até do ponto de vista, né, de projetar novas estratégias, né, para minimizar, sim, caso isso ocorra. Olhando para trás, prefeito, o senhor faria alguma coisa diferente do ponto de vista de prevenção, do ponto de vista de tempo-resposta de atendimento das, sim, comunidades? O senhor tomaria uma decisão diferente naquele momento? Claro, eu sei que o nosso tempo é curto, né? Acho que primeiro, assim, nós estamos, desde que terminou, a gente conseguiu limpar a cidade, uhum, nós estamos fazendo intervenções emergenciais para a proteção de cheias. Por quê? Porque um projeto futurístico, ele depende de estudos que estão sendo feitos, do ponto de vista de altura de diques, do ponto de vista de novas tecnologias para as casas de bombas, macro e micro drenagens. Então, as obras emergenciais estão em andamento, parte delas, e o restante vai entrar em obras também. Estou falando aqui de 630, 640 milhões de reais, que não é dinheiro qualquer, né? Agora, né, no final do ano, semana ontem, 3, 4 dias atrás, o presidente Lula lançou uma medida provisória dizendo que vai criar um fundo de 6 bilhões e meio para ser gerado para fins das obras futurísticas, que o governo do estado seria o gestor desse fundo, e aí pega essas obras futurísticas, parte delas Porto Alegre. Então, nós estamos com 2 pilares, obras emergenciais e obras futurísticas, né? E no caso de Porto Alegre, proteção de cheias, tem um sistema que vem do Sarandi até o Cristal, e a partir do Cristal até o Lami não tem. Então, esse estudo que nós concebemos, também já está contratado, ele vai tratar de refazer o sistema antigo, num sistema novo, e fazer um sistema onde não tem, tá? Bom, quanto à questão da enchente, né? Bom, nem eu, nem tu, nem ninguém, né, tem condições de dizer que um fenômeno como esse vai se repetir. De 41, foi o último com esta gravidade, com 1,10 m a menos, porque aqui foi 5,37 a água, lá foi 4,27. Então, ele foi mais severo que 2041. O sistema concebido em 2041, ele mostrou-se insuficiente para essa quantidade de água. Então, a pergunta que tu faz, ela tem que dividir, né, responsabilidades. Os governos que me antecederam e o governo do Melo fizeram manutenções talvez insuficientes. Tu entendeu? Porque nenhum governo que me antecedeu e também o nosso governo, ele não levantou os muros por mais altura. Por exemplo, lá no Sarandi, o dique tinha 4,20, 3,90, 4,10. Isso não foi mudado em nenhum prefeito que me antecedeu de 70 para cá. E nós também não. Uhum. Então, então eu não governo buscando culpados, né? Nós lançamos mão de todas as ferramentas que nós tínhamos para poder
salvar vidas, reconstruir vidas que tem uma fase ainda longa pela frente e reconstruir a cidade. Nesta fase que nós estamos trabalhando. Reconstruir vida daquele que perdeu a casa e não tem a casa. Reconstruir uma vida daquele filho que estava num colégio e que o colégio não voltou até agora. É reconstruir vida. E reconstruir cidade aos equipamentos e uma cidade mais forte do ponto de vista da engenharia, da proteção. Agora, se tem um desafio que está posto para o novo governo, tem muitas coisas, dezenas, mas esse é o número 1. Porque se não tem proteção de cheia, não tem comércio que se instale no quarto distrito, cervejaria, gastronomia, inovação, centros tecnológicos, construção, habitação, não tem. O cara vai dizer, mas como é que eu vou investir num edifício Segurança aqui? de poder investir, né? Como é que eu vou investir aqui? Então, isso é fundamental, mas isso vale para o bairro Anchieta, que é o bairro, tu entendeu? Também de grandes investimentos, é o aeroporto Salgado Filho. Então, esse assunto, ele está na nossa pauta, estamos trabalhando, mas tu não resolve uma proteção de cheia com discurso ou em tempo tão rápido. Então, estamos caminhando. Muito bem, prefeito Sebastião Mello, prefeito reeleito de Porto Alegre, quero agradecer imensamente a presença do senhor aqui, trazendo esses esclarecimentos aqui ao Jornal da Câmara. Desejar ao senhor, primeiro, parabenizando aqui de público a sua reeleição, desejar para o senhor uma ótima gestão nesse 2025 em diante ali, e já fica o convite, né, para que assim que assumir, né, já volte como prefeito reeleito para a gente seguir a nossa conversa aqui, trazer mais temas aqui que ainda ficaram pendentes, mas que a gente, ao longo do tempo, vamos conversando. Prefeito, lhe agradecer Clayton, pela gentileza. obrigado pela oportunidade. Eu sempre desejei, desde que eu moro em Porto Alegre há 46 para 47 anos, que todos os prefeitos fossem bem. Porque uma gestão bem-sucedida reflete na nossa vida, seja no atendimento do SUS, seja no trânsito, nos espaços públicos, na segurança pública. Então, eu acho que, primeiro, acho que ter uma gestão que faça entrega não é bom para o gestor, é bom para a cidade. Então, faremos um esforço enorme para fazer uma gestão com transparência, uma gestão de entregas e uma gestão com diálogo, fazer com as pessoas. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço a todos os porto-alegrenses, o meu carinho e com essa brava gente que tem ajudado muito a nossa cidade, com os voluntários que salvaram milhares de pessoas. Já tem 2 monumentos na cidade aos voluntários, merece mais 10. Porque sem eles nós não teríamos salvado tantas pessoas. Então, obrigado pela oportunidade e quero desejar sucesso. Agradecer os vereadores que cumpriram esse mandato e que ainda resta cumprir, porque o Parlamento só entra em recesso dia 22 e 23, e desejar sucesso também aos novos vereadores e vereadoras que assumem a Casa Legislativa que representa o conjunto da cidade. Muito bem, obrigado, prefeito, sucesso na sua gestão e na próxima gestão. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!